João, Evangelho. Obrigado, irmãos. Nosso culto tem uma dinâmica um pouco diferente, em virtude desse dia tão especial da nossa Santa Comunhão. Nada que vá fugir a uma liturgia, mas nós cantamos, agora nós oferecemos para Deus, Deus agora vai nos oferecer. Nós damos para Deus nossa adoração, Deus agora nos dará a sua palavra. A parte mais gostosa do culto e mais importante nós oferecemos para Deus, que foi o louvor, agora mais importante para nós, que é ouvir a sua voz. Então eu queria compartilhar capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 até o verso 15 e vou comentar o capítulo 6, do verso 16 ao verso 21, que é um texto que todos conhecem, mas queria sua atenção, seu carinho da sua atenção, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor. A multiplicação de pães e peixes. Diz assim o texto sagrado: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de muitos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e os que haviam comido. Verso 14 e 15, leia comigo, por favor. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nosso Deus, esta é a tua palavra. Aplica a santa palavra em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. No próximo domingo à noite, eu estou num estudo sobre sinais e maravilhas. E no próximo domingo à noite, eu queria pegar e vou pregar um texto e um tema. E o tema da mensagem de domingo à noite é: os 3 evangelhos que Jesus nunca pregou. Eu quero falar no domingo à noite sobre os 3 evangelhos que Jesus nunca pregou. E os 3 evangelhos que Satanás colocou para que ele pregasse. E que, infelizmente, esses 3 evangelhos têm sido pregados pelo mundo afora. Os 3 evangelhos que Jesus se recusou a pregar, os homens estão pregando ele sobre a face da terra. O primeiro evangelho que Jesus nunca pregou foi o evangelho humanista, aonde o homem é o centro de tudo, onde o homem pensa que pode mais do que Deus. Satanás diz para ele: manda, se és filho de Deus, manda, ordena, dá ordem, que essas pedras transformem-se em pão, ou em pães. Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Isso viverá o homem. Esse foi o primeiro evangelho que Jesus não quis pregar, que foi talvez oferecido por Satanás como um meio mais rápido, mais fácil, para que ele chegasse ao engrandecimento, o evangelho humanista. O segundo evangelho que Jesus nunca pregou, que foi proposto por Satanás, para que ele pregasse, foi o evangelho triunfalista, ou seja, aonde o homem não pode sofrer, o homem não precisa sofrer. Se você está em Cristo, você não precisa sofrer. O que Satanás propôs a Jesus? Olha, está escrito que se você se lançar desse pináculo agora, se você se lançar daqui, a palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem aos anjos para que você seja amparado por ele. Ou seja, para que você vai sofrer? Você pode se jogar daqui, porque você pode dar ordem aos anjos, você pode dar ordem às pedras, você pode dar ordem aos pães. Jesus não tratou desse evangelho triunfalista, onde o crente em Cristo não pode sofrer, não pode passar pelas tribulações da vida. Jesus disse, não, isso não está escrito não. Está escrito é que você deturpa tudo o que a palavra do Senhor diz. E o terceiro evangelho é o evangelho oportunista. Esse Jesus não quis pregar também. O terceiro evangelho proposto por Satanás foi o evangelho oportunista. Ele disse para Jesus assim, olha, eu tenho uma proposta boa para você. Eu tenho como fazer com que todos os reinos que você está vendo sejam teus. Tudo que você está vendo é teu, se prostrado me adorares. Jesus diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. 3 evangelhos propostos por Satanás para Jesus pregar, na qual ele disse, eu não prego esse evangelho. O meu evangelho não é humanista, não é triunfalista, nem oportunista, e tem esse evangelho sido pregado pelo mundo afora. Só que hoje eu quero olhar para o texto, onde as pessoas às vezes olham para Jesus como não um ser adorado, mas um ser a ser utilizado. Jesus deixou de ser o centro da adoração para ser o centro da nossa necessidade, ou seja, a fonte aonde nós podemos buscar resolver os nossos problemas. Deixou de ser um ser adorado para ser um ser utilizado. Ou seja, se dá certo, eu creio. Se não dá certo, eu deixo de crer. O texto é um texto muito conhecido, mas por que eu quero falar de sinais? Por que eu quero falar dos milagres? Por que eu quero falar das maravilhas? Porque eu quero descobrir quais foram os objetivos de Jesus em fazer os milagres. Porque os milagres em si, eles foram todos importantes. Eu creio em milagres. Eu passei agora por um carro que estava escrito assim, eu creio em milagres. Eu dentro de mim falei, eu creio também. Mas muito mais do que crer em um milagre, eu quero descobrir o que tem por trás daquele milagre, qual o objetivo de Jesus ter feito aquele milagre e para qual fim ele destina aquele milagre na vida de quem o recebe. Então nós vamos olhar aqui para alguns milagres e vamos ver que todos os sinais que Jesus operava no meio do povo apontavam para um único objetivo. E João deixa muito claro qual é este objetivo que Jesus operou todos os sinais no meio dos seus discípulos. Capítulo 20, verso 31 do mesmo livro de João. Esse é o objetivo para todos os sinais feitos por Jesus no meio dos seus discípulos. Capítulo 20, verso 30 e 31. Uma pequena reflexão para que a gente possa sentar-se à mesa. O objetivo deste evangelho, diz o texto, verso 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31, leia comigo. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todos os sinais, todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus operava no meio dos discípulos, no meio do povo, entre a multidão, ou pessoalmente com alguém, ele tinha um objetivo único, levar essas pessoas a crerem que ele era o Filho de Deus, o Cristo, e que crendo nisso, eles pudessem ter vida eterna.
Todos os milagres apontavam para um objetivo central, que as pessoas pudessem crer que ele era o Cristo, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, o Emanuel. O objetivo dos evangelhos, dos milagres, dos sinais, não era simplesmente fazer mais um sinal, não era simplesmente fazer mais um milagre. O objetivo dos milagres, dos sinais, era levar as pessoas a olharem para quem era Cristo. No capítulo 2 do Evangelho, aí o episódio do capítulo 2, o objetivo de Jesus era revelar seu poder. Lá nas bodas de Caná da Galileia, se você quiser ir lá, dá um pulinho lá no texto. Era revelar seu poder. O que foi feito? Foi o primeiro milagre registrado por João. Era manifestar, revelar o seu poder a todos da festa, suprindo as deficiências dos recursos humanos. Ou seja, acabou o vinho, não tinha mais recursos. Acabou totalmente a oportunidade deles se alegrarem. Para os judeus, vinho era alegria, vinho era celebração. Então acabou-se a alegria, acabou-se a esperança, acabou-se a festa. Então o que Jesus tinha como objetivo em operar aquele milagre? Revelar o seu poder a todos da festa. Fazendo o quê? Suprindo as necessidades. Onde os recursos humanos acabam, o poder de Deus se manifesta. Aonde todos olhavam e falavam assim, não tem mais nada, não tem mais vinho, o dono da festa vai morrer de vergonha com isso. Aonde acaba-se um recurso humano, entra o poder de Deus. Para quê? Para que todos pudessem crer. Capítulo 2, e principalmente seus discípulos, verso 11, diz o texto, com este o quê? Com este milagre, com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos, o que aconteceu? Creram nele. O objetivo então era o quê? Era simplesmente mais uma apresentação? Utilizarem o poder de Jesus para que a festa pudesse voltar? Para que eles continuassem a alegria? Não, o objetivo do episódio do capítulo 2 é para que ele pudesse manifestar o seu poder no meio dos recursos dos homens que haviam acabado, mas sobretudo, manifestar o poder do Filho de Deus, manifestar a glória do Filho de Deus para os seus discípulos creem nele. E o versículo 11 fecha, no capítulo 3, mais um episódio. Talvez você fale, pastor, mas não tem milagre aqui. Tem sim. Tem os milagres do capítulo 2, versículo 13 em diante, versículo 23, muitos creem em Jesus pelos milagres. Só que chega esse episódio do capítulo 3, o objetivo de Jesus com Nicodemos era apresentar uma nova vida para um homem morto. Olhe para mim rapidinho. Nicodemos, um homem inteligente, sábio, doutor, mestre, mas possivelmente não sabia o conteúdo espiritual do que Jesus estava falando. Mas ele identificou Jesus pelos sinais que ele estava fazendo. Então Jesus olha para aquele homem morto e oferece vida para ele. Qual foi o objetivo de Jesus ter feito os milagres para que Nicodemos visse? Para que aquele homem morto pudesse receber vida? Nenhum milagre, ou seja, todos os sinais que Jesus operava no meio do povo apontavam para um objetivo: que os homens olhassem para ele, crescem nele, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o grande Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus enviado, o Deus encarnado. Então, o sinal e as maravilhas que Jesus fazia tinham um objetivo central. Capítulo 4. Capítulo 4, a gente olha para a mulher samaritana, num episódio do capítulo 4, o objetivo de Jesus era apresentar um novo caminho para o homem. E o capítulo 4 é muito grande, mas preste atenção rapidinho aqui. O que ele faz no capítulo 4? Olhe rapidinho para a sua Bíblia, abra ela e depois dê uma olhadinha para cá. O que Jesus tem no objetivo de fazer alguma coisa no meio daquele povo ali samaritano? Primeiro, oferecer um novo caminho. Ou seja, eles viviam numa região afastada dos judeus, eles eram samaritanos, um povo misturado. O que Jesus propõe com aquilo ali? Propõe uma junção, propõe uma só adoração. Vocês acreditam que no Monte Gerizim é que acontece a verdadeira adoração? Nós acreditamos que é no Monte Abal. Então havia uma guerra, havia uma mistura entre um povo que se uniu com o outro, e esses não se batiam. Jesus propõe um novo caminho ao homem e diz: eu proponho a vocês uma nova adoração, a verdadeira adoração. Qual foi o milagre
que apresenta-se no texto, que a gente pode dizer que Jesus, a partir daquele milagre, fez com que o evangelho pudesse ser promovido. Quando ele disse para a mulher: chama o teu marido. Vai lá chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho. O que tu tem, nem teu é. Jesus foi um profeta naquela hora. O milagre que ele operou foi a revelação que ele teve da vida errada que aquela mulher estava vivendo. Portanto, irmãos, o objetivo de Jesus, nesse episódio do capítulo 4, era apresentar um novo caminho para o homem, uma nova adoração, uma nova fonte de vida. Ou seja, daquela fonte que ela tirava água, ele ofereceu um manancial onde não faltaria mais. Uma nova vida foi o que aconteceu com os homens quando ouviram a voz daquela mulher dizendo: eu conheci um homem que sabe tudo sobre a minha vida, ele verdadeiramente é um profeta, um enviado de Deus. Ou seja, se divulga, e principalmente, irmãos, aqui um novo nível de fé. Quando o centurião se depara com uma dificuldade, ele chama Jesus e diz: Senhor, o meu filho está mal, alguém que precisa do Senhor. E naquele exato momento Jesus opera mais um milagre. Para quê? Para que eles pudessem entender: de fato existe alguém que tem a palavra de vida eterna para todos nós. Capítulo 5, mais um milagre. O episódio do capítulo 5 agora se transforma numa grande discussão e um grande debate. Por quê? Porque Jesus agora tem um objetivo com esse milagre. Briga, pastor, olha para mim. Não. No capítulo 5, Jesus não tem o objetivo de discussão, de debate, de briga, mas gera um confronto com os religiosos. Sabe por quê? Porque ele curou um homem no dia de sábado. O objetivo daquele milagre era mostrar para eles que Jesus era Senhor também do sábado, e que Jesus não tinha problema nenhum com a lei. Capítulo 5, rapidamente. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, no centro do judaísmo ali, Jerusalém, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e nesse jazia, olha, uma multidão de enfermos. A oportunidade para Jesus ser afamado, aclamado, paralíticos, cegos, coxos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e em primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse o quê? Levanta, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem foi curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha o que diz o texto: por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito. Mas foi o que me curou que me disse isso. Toma o teu leito. Perguntou-lhes eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estes coisas no dia de sábado. O capítulo 12 de Mateus talvez nos defina muito bem, nos responda muito bem o motivo pelo qual Jesus quis operar aquele milagre no coxo, naquele paralítico no dia de sábado. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, rapidinho, para a gente entrar no capítulo 6. Todo o milagre que Jesus fez tinha um centro e tinha um objetivo, e era apontado para ele. Ele queria levar as pessoas a crerem que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e a saber, todos crendo nele, que eles teriam vida eterna. No capítulo 6, olhando agora com muito carinho, nós vamos ver um texto dividido em 3 partes. Primeira parte: 2 milagres. Diga comigo: 2 milagres. Segunda parte: um discurso. Diga comigo: um discurso. Terceira parte: 2 reações. Sabe por que eu estou dizendo isso?
Porque no capítulo 1, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 21, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, até o verso 21 nós temos 2 milagres. Do verso 22 ao verso 59 nós temos Jesus pregando. Mas Jesus explica depois o porquê dessa pregação e depois eu falo com os irmãos. Mas no capítulo 6, a partir do verso 60 até o verso 71 nós temos um problema. Nós temos a reação de alguns que olham para Jesus e não gostam do que ouviram. E tem a reação daqueles que ouviram a mensagem e disse: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então é olhando para esse texto com todo carinho que nós vamos ver que os milagres geraram uma reação para aqueles que estavam presenciando o milagre. A multidão teve uma reação. A reação desse gerou um discurso de Jesus. Por quê? Porque eles estavam interpretando os milagres de forma errada. Eles estavam olhando para Jesus como se ele fosse um guru, como se ele fosse um curandeiro. E Jesus olha para aqueles 2 milagres, observa que no meio dessa multidão havia seus discípulos, e ele prega um discurso desafiador e duro para aqueles ouvintes, incluído os seus discípulos. Nesse discurso, alguns olharam para Jesus e disseram assim: dura coisa pregaste para nós. Difícil ouvir essa mensagem. Nós não gostamos de ouvir isso. E muitos se escandalizaram e foram embora. Porém, houve aqueles que olharam para o discurso e disseram assim: estas são as palavras de vida eterna que queremos ouvir. Quantos aqui gostam de ser confrontados? Levante a sua mão, seja verdadeiro. Você gosta de ser confrontado? Gosta de ser, ou a pessoa olhar para você e falar: você está errado? Você gosta? Alguns olharam para Jesus e disseram assim: boa é a tua palavra. Para onde nós vamos? Se essas palavras nos conduzem para a vida eterna. Olhando para esse texto do capítulo 6, eu quero extrair com vocês 3 ensinamentos fantásticos que Jesus nos tem aqui a ensinar sobre o objetivo dele ter feito esses 2 milagres para a multidão e seus discípulos. Primeiro objetivo de Jesus: mostrar que na caminhada com Cristo existem constantes mudanças de cenário. Diga comigo rapidamente: a caminhada com Cristo é feita de constantes mudanças de cenário. Para desmontar a ideia de que Jesus era um curandeiro, de que os milagres aconteceriam uma hora que eles precisassem ou quisessem, Jesus mostra que o cenário da nossa vida, com quem caminha com Ele, pode mudar como muda o tempo. Sabe o que acontece? Eles estavam em Betsaida. Betsaida era o lugar onde Jesus operou o milagre dos pães e peixes. Operou um milagre de tal modo que ele pede a ajuda de Filipe, e Filipe disse: eu não tenho muita coisa. Ele pede a ajuda de André, e André falou assim: precisariam de 200 denários para a gente comprar comida para essa turma toda. E Jesus disse: então faz o seguinte, manda o povo sentar. Eles estavam em Betsaida, eles estavam presenciando um grande milagre. O milagre talvez um dos maiores de toda a Bíblia. O milagre onde Jesus pega pouca coisa, onde os recursos humanos eram insuficientes, e transforma aquilo em grande coisa. Numa soma tão gigantesca que 12 cestos ainda sobram, a ponto deles recolherem os cestos e guardarem. Só que a vida com Cristo, a caminhada com Jesus, tem um efeito de mudança constante de cenário. Eles saem de um cenário de milagre e vão para um cenário de tempestade. Eles saem daquele cenário onde eles estão vendo muitos milagres, e Jesus conduz eles a um cenário de tempestade. Versículo 16: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Irmãos amados, a caminhada com Cristo implica em, às vezes, nós vivermos mudanças de cenários na nossa vida. Ora estamos em Betsaida, vivendo milagres, presenciando maravilhas, vendo o poder de Deus. Ora estamos em Cafarnaum, enfrentando as grandes tempestades da vida.
Ora estamos lá em Betsaida, dizendo, louvado seja o nome. Irmãos, quantos gostam de Betsaida? Levante a mão. Ah, você é muito humilde. Fala sério, quantos gostam de Betsaida? Betsaida é o lugar do milagre, quantos gostam? Se eu perguntar quem gosta de Cafarnaum, ninguém vai querer levantar a mão. É porque Cafarnaum nos remete à ideia de onde? Da tempestade. Mas justamente para que aqueles homens pudessem entender que Jesus não é um ser utilizado, que Jesus não é aquele que a gente pode recorrer a Ele quando estamos nos piores momentos, e quando estamos nos melhores, esquecemos dele. Jesus pega eles e muda eles de cenário, tira-os daqui e os coloca ali, tira-os de Betsaida e os coloca em Cafarnaum. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, você quer ir para Betsaida ou você quer ir para Cafarnaum? Deixa ele te responder. Pergunta para ele, para onde você quer ir? Para onde você está a fim de ir? Rapidamente, olha, um dos objetivos de Jesus, com esse novo milagre, que agora nós estamos diante de novo milagre, o versículo 16 é um novo milagre. Diante desse novo milagre, era para mostrar que viver pela fé é viver em movimento. Diga comigo, viver pela fé. Mas está fraco, diga, viver pela fé é viver em movimento. Meus irmãos, a fé se desenvolve. A minha fé, a sua fé, a nossa fé se desenvolve e se fortalece durante a nossa caminhada. É quando nós saímos de Betsaida e somos conduzidos a Cafarnaum. É quando saímos de um estado, de um cenário de maravilhas e milagres, de conforto e tranquilidade, e somos conduzidos a um caminho, a um lugar, aonde nós vamos dizer assim, Senhor, por que estou aqui? Viver pela fé é uma vida de movimento, é uma vida de estarmos aqui e estarmos ali. É uma vida que hoje nós encaramos as maravilhas que Deus pode nos fazer e as maravilhas que Ele nos fará em Cafarnaum. A fé, irmãos, se fortalece, se desenvolve na nossa caminhada. A fé não se desenvolve quando eu escolho um lugar para ficar, porque é confortável a mim. Deus disse a Abraão, sai da tua terra. Porque a sua fé vai se desenvolver à medida que você caminhar. O meu milagre vai ser gerado no momento em que eu crer e avançar. Não vai ser quando eu parar em Betsaida e dizer assim, não, aqui está bom demais. Ah, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Viver em Betsaida, talvez desenvolva uma fé daquelas que eu disse perigosa, onde nós vamos utilizar Cristo, não adorá-lo. Porque a verdadeira adoração, não vou dizer que quem está no bem bom, está em Betsaida, não adore, mas a adoração, aquela adoração que vem das entranhas do nosso ser, às vezes surgem em Cafarnaum. É quando nós estamos ali, no meio das tempestades. Irmãos amados, lembram de Jairo? Como foi mudado o cenário, ele já estava num cenário crítico. Ele estava com a sua filha doente, ele chega para Jesus, Senhor, minha filha jaz doente, vamos na minha casa. Jesus, diz a Bíblia que Jesus foi com ele. Pablo, quando ele chega no meio do caminho, um cenário muda. Sabe por quê? Porque uma mulher chega perto de Jesus, toca em Jesus, e quando toca em Jesus, o cenário daquele homem muda todo. Por quê? Porque ele já acreditava que Jesus ia resolver o seu problema. Naquele momento, o Jesus para e vai resolver o problema de uma outra mulher. Só que naquele exato momento, o Jairo para e acredita que a sua filha já ia morrer, não tinha mais como Jesus resolver aquele problema. Por quê? Porque a fé dele não se desenvolveu. Ele parou de caminhar, ele parou de crer, ele parou de esperar que o Senhor, mesmo ali naquele momento, pudesse operar um milagre na vida da sua filha. Meus irmãos, os discípulos mudaram de um cenário onde acabaram de fazer um milagre, onde Jesus acabara de fazer um milagre extraordinário em Betsaida, e partem para um cenário onde se estavam se deparando com uma tempestade e uma dura pregação em Cafarnaum. O problema não foi só a tempestade, o problema foi o que eles ouviram em Cafarnaum. Porque eles pegaram um barco e partiram para Cafarnaum, enfrentaram uma tempestade em Cafarnaum, e quando chegaram em Cafarnaum, a partir do versículo 22, vocês vão ver o que Jesus começa a pregar para eles. Eles não só enfrentam uma tempestade, eles agora enfrentam um duro discurso. Eles enfrentam um Senhor olhando para eles dizendo assim, trabalhai, não pela comida que perece,
Trabalhai para aquela que os conduz à vida eterna. E eles estavam tão preocupados com a questão do fazer, eles perguntaram: Jesus, o que eu tenho que fazer? Qual é a obra de Deus que eu tenho que fazer para alcançar o meu milagre? Veja o texto, em casa, na semana que vem nós vamos falar sobre isso. Mas ouça o que eu vou lhe dizer. Nossa fé nunca será desenvolvida se não aceitarmos as mudanças que a jornada com Deus traz no cenário da nossa vida. Você me ouviu? Nunca a nossa fé será desenvolvida quando nós não aceitarmos as mudanças que a nossa caminhada com Deus nos traz na jornada e no cenário da nossa vida. Se a gente acreditar que aqui está bom e nós não queremos mudar, nossa fé sempre vai se manter do tamanho que ela sempre foi. Mas quando nós aceitamos as mudanças que Deus quer para a nossa vida e partimos de um cenário para outro, nós podemos saber que Ele sai de lá e vem conosco para nos ajudar e nos fortalecer. Nossa fé, irmãos, nunca será desenvolvida se quisermos permanecer sempre no mesmo cenário. Se quisermos parar hoje e dizer assim: Senhor, eu estou muito bem assim, pode preparar igual Simeão, pode preparar a minha vida e me levar, porque meus olhos já viram uma salvação. Maravilha, se você quiser fazer isso agora, a gente está aqui na frente com 2 pastores e um bispo, a gente ora pela tua vida e resolve o teu problema agora. Você vai para a eternidade e acabou o teu problema. Mas uma fé nunca se desenvolverá se não permitirmos que Deus mude os cenários da nossa vida e nos empurra para que a nossa fé se desenvolva. Diga para o irmão que está ao seu lado: deixe Deus desenvolver a sua fé, meu irmão. A mudança, irmãos, para Cafarnaum proporcionou aos discípulos, no meio da tempestade, 2 benefícios. 2. Você me ouviu? Pastor, ele sai daqui de um milagre que ele via pães e peixes sendo multiplicados. Imagina, o bispo Rubem contou um dia desses aqui, que num retiro, para 250 pessoas retirantes, o número foi lá no final, era 450, ele fez comida para 250, aí a irmã estava do lado da irmã Wanda, esposa dele. Quando a irmã Wanda pegava uma xícara de arroz, a irmã olhava para o arroz e viu o arroz se multiplicando, e viu o arroz. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Eu creio nisso. O celeiro da minha casa se multiplica toda semana, porque eu tenho um camarada lá em casa que ele come, desse tamanho mas come, então tem que multiplicar. Então você imagina só eles saírem de um cenário e irem lá para um outro cenário e ainda serem beneficiados. Sai de um lugar bom e vai para o meio da tempestade. Há benefício nisso? 2. Primeiro, quando eles saem de um cenário de milagre, eles vão para outro e vem um milagre mais sobrenatural ainda. Sabe qual? Vêem Jesus andando sobre as águas. Saem de um milagre e observam outro. 2 benefícios que eles alcançaram. Quando eles saem daqui, são levados para ali. Irmãos, quando nós aceitamos as mudanças de Deus na nossa vida, Deus nos beneficia com outros milagres. Com outros milagres. Não, pastor, mas minha vida está muito boa. Eu sei que está. Mas deixa Deus te proporcionar coisas melhores. Deixa Deus fazer mais milagres na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Com Deus a gente não precisa ter medo. Nós não precisamos temer com Deus. Nossa fé se desenvolve caminhando. Nossa fé se desenvolve quando nós aceitamos Deus mudar os cenários da nossa vida. É como uma peça teatral parecida. Ele muda um cenário e nos coloca no outro. Saímos de Betsaida e vamos para Cafarnaum, e ali Deus opera os milagres na nossa vida. Primeiro benefício que eles tiveram, eles viram outro milagre. Eles não só olharam para os pães e peixes, eles tiraram os olhos dos pães e peixes. Agora eles viram Jesus andando sobre as águas. Já imaginou isso? Eles olham de longe e no meio de uma tempestade, eles observam que não tinha barco. Havia um homem andando por sobre as águas. Segundo objetivo. Diga comigo, os discípulos ouviram a palavra de Deus. Lá no capítulo 6, a partir do versículo 22, não vamos ler que o tempo não permite, mas olhe, 2 benefícios. Primeiro,
eles viram outro milagre. Segundo, eles ouviram a palavra de Deus. Meus irmãos, quem não aceita mudanças, diga comigo, quem não aceita mudanças, mais forte, quem não aceita mudanças, provavelmente não viverá outras experiências, nem viverá outros milagres. Primeira coisa que eu aprendo com esse milagre, lá do capítulo 6, do verso 1 até o verso 15, é que o Senhor queria mostrar que a vida com Ele é feita de constantes mudanças. Quem crê em Cristo tem que esperar as mudanças da sua vida. Você está bem hoje em Betsaida? Se Deus te levar para Cafarnaum, não fica reclamando não, espera, porque ali Ele vai te abençoar. Não quero, mas deixa, porque ali Deus vai te abençoar. Segunda coisa que eu aprendo e vejo que tem um objetivo aqui, para Jesus mostrar para os seus discípulos, nesse milagre, era mostrar a incapacidade deles, quanto às adversidades que eles estavam enfrentando. Sabe por quê? Porque diante daquela maravilha de Betsaida, o coração deles diz o seguinte: bom, Jesus sempre esteve conosco, Ele sempre está perto. Então, no primeiro milagre, na primeira adversidade, quem estava para multiplicar os pães? Quem, irmãos? Não, você não. Quem estava lá com os discípulos quando a multidão se assentou, não tinha comida? Quem estava com os discípulos? É fácil quando Jesus está, né? Não é fácil? É fácil demais quando a gente entra numa batalha e sabe que quem está na nossa frente é o Senhor e Ele vai vencer a batalha. É fácil demais. E quando Ele não está? Por que Jesus demorou, pastor? Por que Jesus mandou eles descambarem, entrarem no barco e ir para Cafarnaum e os deixar ali? Para que eles pudessem ver que eles não podiam nada sem Jesus. Olha o que diz o versículo 18 e 19. E o mar começava, leia comigo, e o mar começava a empolar-se, ou agitar-se, né? Num agitado vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus fazendo o quê? Andando sobre o mar, aproximando-se do barco. O que eles fizeram? Ficaram possuídos de temor, eles tiveram medo. Segunda coisa que eu aprendo, segunda coisa que eu vejo como objetivo de Jesus no discipulado, no ensinamento aos seus discípulos, Ele quis mostrar, irmãos, a completa incapacidade do homem diante das adversidades sem Ele. No primeiro Jesus estava, no segundo Jesus estava vindo. Diga comigo, no primeiro Ele estava presente, no segundo Ele estava vindo. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, carinhosamente, profeticamente: meu irmão, na sua adversidade, fica tranquilo, Jesus já está vindo. Você pode dizer glória a Deus. Sirico, Ele está chegando. Sabe quantos estádios? 20, 30 estádios. Sabe em quilômetros quanto é isso, Pablo? Renata? 6 quilômetros. Olhar, meu irmão, um dia eu fui pescar. Tem um irmão aqui que estava comigo. Do nada, no meio, a gente pegando umas curvinas bonitas lá, desse tamanho assim, ó. Crê? Obrigado. Diminui o tamanho, uma curvina assim de 1,8 kg, bonita. Era a filha, eu queria pegar a avó, mas a avó estava dormindo, estava tarde. Aí eu estava pescando lá e estava escura a noite, do nada, me aparece uma jangada, com 2 camaradas dentro, falando assim: levanta, sai daqui que está atrapalhando a gente. Irmão, eu só não pulei na água porque era o pior lugar para se esconder, porque tomei um susto. Imagina esses discípulos lá, olhando 6,5 km à frente, sozinho, porque em Betsaida ele estava com Jesus, em Cafarnaum, no meio da tempestade, estavam sozinhos. Quem é aquilo? A Bíblia fala que eles morreram de medo. Irmãos amados, o objetivo de Jesus era ver qual seria a reação dos seus discípulos diante de uma nova adversidade. Porque a gente, às vezes, aqui em Betsaida, reagimos de uma forma completamente normal. Está tudo bem? Vai tudo bem. Para que orar?
Para que jejuar? Para que ler Bíblia? Para que ir na igreja? Está tudo bem. Olha, Deus está me abençoando tudo e nem na igreja eu estou indo. Deus tem abençoado tanto a minha vida. Não jejuo. A Bíblia eu não sei nem aonde eu coloquei. Eu acho que eu coloquei lá embaixo do estepe do meu carro. Tá, pastor, as coisas, Deus é tão bom comigo que eu estou acho que uns 6 meses sem dizimar. E Deus está multiplicando o meu celeiro. Irmãos, falso engano, falsa verdade. Ninguém fica bem sem Deus. Diga comigo, ninguém fica bem sem Deus. Jesus queria saber qual seria a reação deles agora, sem Ele, no meio de uma nova adversidade. Porque na primeira, Felipe, o que você tem? Tem nada. André, o que você tem? Tem nada. Então eu vou resolver o problema para vocês. Manda todo mundo sentar, me dá o que tem que eu vou fazer um milagre. Na segunda, vai embora. O que vocês estão? Morrendo de medo. Calma, eu estou chegando. Jesus faz isso, irmãos, para provar a nossa fé. Terceiro, para finalizar, o que Jesus quer com esse milagre? Primeiro, mostrar que a vida é feita de mudanças. A caminhada com Deus é feita de constantes mudanças. Prepare-se para elas, porque elas são boas para a sua vida. Segundo, mostrar que nós somos incapazes sem Deus. As mudanças precisam estar na presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus para que Ele possa estar conosco no meio das adversidades. E terceiro, mostrar que crer é saber que Ele está chegando. Diga, crer é saber que Ele está chegando. 20 e 21 e a gente finaliza. Olha o que diz o versículo 20 e 21. Mas, o que disse o Senhor? Mas Jesus lhe disse o quê? Sou eu. O que ele disse? Sou eu, não temas. Então eles de bom grado, mas até eu, o receberam logo no barco e chegou ao seu destino. Meus irmãos, eu finalizo dizendo que o objetivo de Jesus é mostrar que a vida cristã é feita de eventos inesperados. Já viu isso? Você dormiu bem, tranquilo, chega no outro dia, mas está falando sério? É isso mesmo? Poxa vida, uma semana eu estou descansando, na outra Deus me tira do repouso? Tem certeza? Está falando sério? Estou falando sério. A vida cristã é feita de momentos inesperados. Jó estava tranquilo na sua casa, daqui a pouco vem alguém dizer assim: Jó, veio um ladrão e roubou teus gados. Jó, veio um ladrão e roubou, matou teus servos. Jó, veio um vento, acabou com a tua casa. Ele disse: bom, eu vou seguir o conselho da minha velha, vou amaldiçoar o Deus e vou morrer. O que ele disse? Não, nu saí do ventre, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó com isso não pecou contra Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Apeguemos-nos a Deus. As mudanças de cenário que parecem estar fora do nosso controle nunca estarão fora do controle do Senhor. Sai de Betsaida, vai para Cafarnaum, Deus está no controle da sua vida. Aceite as mudanças de Deus, porque Ele sempre vai se manter no controle. O discipulado de Cristo, ou a vida com Cristo, não é construída sobre um pensamento que, se deu certo, é porque Deus era comigo, Deus verdadeiramente está comigo. Mesmo, irmãos, porque crer não é esperar que tudo vai dar certo. Crer não é esperar que tudo que eu faço vai dar certo, e sim continuar até que aquilo venha dar certo. Lembra a febre do ouro que eu contei? Lembra? Pedra quebra e pedra vai. Eles pegam na peneira e começam. Irmãos, a vida cristã é assim. A caminhada com Deus é assim. Mesmo que a gente tenha que esperar, a gente tem que esperar continuando, certo de que Ele vai nos abençoar. Fortaleça o seu coração. Saiba que Deus tem um propósito nas mudanças na sua vida. Saiba que Ele tem um propósito em fazer o bem a você. Crer é estar sempre preparado para as mudanças de cenário. Crer é saber calcular com exatidão a diferença entre você e a adversidade e colocar Deus como aquele que vai resolver para você. E crer é saber que a hora que Ele disser, sou eu, não temas, teu problema vai ser solucionado. Que Deus te abençoe. Meu irmão,
Que Deus fortaleça seu coração nessa noite.